Fala, gente. Boa noite, você que está aí no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deus é um Deus que é pai, amigo, quer ser íntimo cada vez mais para essa geração. Seja muito bem-vindo, que Ele quer falar no seu coração, tá? E se você não está aí às 9 horas da noite no YouTube, você está em algum momento no gravado. Deus é um Deus fiel, Ele vai falar com você, tá? E quem está aí no Instagram, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafinha. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cris Cury. Laurinha Bernardinho, hein? Bernardino. Liz, Grazi, Danizinha, como foi bom te ver ontem, ver o que Deus está fazendo na sua vida. Nem sei no detalhe ainda, vou saber, mas já sei que é top. Deus é um Deus fiel, gente. Deus é um Deus que... Achei. Pera aí, gente. Ontem a gente estava no grupo de estudo do livro do Ego Transformado. Aí a Danizinha entrou e eu tenho que dizer aqui pra vocês, a cara da Danizinha é outra. Até emagrecer, ela emagreceu, os olhos, a energia mudou. Mas há 3 meses atrás a casa estava caída, estava passando por um deserto. Mesmo com fé, gente, porque a fé não é circunstancial, mas mesmo com fé a gente passa por deserto. E ela estava passando por um deserto, estava sendo espremida, mas nasceu uma nova mulher, eu tenho certeza disso. Então eu não sei como que você entra aqui, eu não sei em qual momento você está da sua vida. Eu quero te dizer que Deus é um Deus que ensina, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que ama. E você vai ter um choque mesmo com Ele aqui, você vai ter um encontro com o Criador neste dia, nesta hora aqui agora. Tá? Abra seu coração, seja muito bem-vinda, bom dia. Foi lindo que nós vivemos ontem, né? Eu vi que algumas pessoas me mandaram mensagem, eu olhei por cima só. Vou responder ao longo do dia, tá? Ontem a gente estudou só a introdução. Deus mandou ficar só na introdução, é muita coisa. O livro é pequenininho, mas é muita coisa. Então a gente, né, poxa, eu perdi ontem, agora não adianta mais. Claro que adianta. A gente só ficou na introdução ontem. Foi top. Próxima terça-feira, capítulo 1 do livro Ego Transformado. Quem quiser, é só entrar no Zoom, tá? Como é que vocês estão aí, gente? Chibata, Marcinha, Paloma. Gente, dispara o dedinho aí no coraçãozinho, né, por favor. E vamos mandar aqui pra galera o devocional. Tô mandando aqui pra uma galera. Pronto. Mandei. Tu és exaltado nesse lugar, Jesus. Tu
Tu és santo, Jesus. Fé se aprende. E é o seguinte, Salmo 42 diz: Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Isso aqui é um salmo escrito por Corá, os filhos de Corá. Então eu não sei como sua alma está hoje. Eu não sei como a sua alma está hoje. Se ela está quieta ou se ela está inquieta. Se ela está em paz ou se ela está cheia de dúvida, cheia de questionamento. Se ela está querendo apenas solução de necessidade ou se ela está querendo, ou se ela tem vontade de aprender algo a mais. Eu sei que o Pai te chamou no mundo espiritual. É por isso que você está aqui, não é por causa do Bruno, não é por causa do Instagram. É porque algo queima no seu coração. Quero mais, quero conhecer. Que história é essa que fé se aprende? Você vai ver hoje, mais uma vez. Eu não falei bom dia pra mim. Bom dia, Bruninha. Não falei bom dia pra você? Não, você tá todo mundo, bom dia. Ih, precisa participar do Ego Transformado. Cadê o Ricardo? Tá aí? Ô, Cíntia. Precisa participar do Ego Transformado. Não dei bom dia pra ela. Dei bom dia lá, mas eu queria aqui. Não, porque eu falei o nome de todo mundo, né? Não falei. Bom dia. Bom dia, Bruna Legnaioli, Loureiro, mãe de Betina, Beatriz e Davi. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí, tá bom, gente? Vamos começar? Que susto. Colada na videira, vem, Bruno. Gente, nós vamos no livro de João, capítulo 4. Benção. Pra quem eu não dei bom dia aí, bom dia, tá, gente? Foi uma benção estar com vocês ontem. Muito bom. Dormiram bem? João, capítulo 4. Versículos 6 a 10. Por enquanto. João capítulo 4, versículos 6 a 10. Por enquanto. Bom dia, Joelma. Bom dia, Cis, Vanessa. Teve uma vez que na Maria Madalena mostrou na Maria Madalena, né, Jesus, acho que ele estava numa caverna com Pedro. Essa passagem não está na Bíblia, eu nunca achei, mas mexeu muito comigo porque Jesus pergunta para Pedro, eles estavam no início ali de relacionamento, né? Pedro ainda estava bem no início de conhecer quem era aquele homem, né? Quem era aquele mestre Jesus. E aí Jesus perguntou: Pedro, como é que você ora? Fala pra mim. Ei, abre o seu coração, você que tá aí. Como é que você ora, Pedro? Não, ele perguntou assim: você ora? Claro que oro. Pedro daquele jeito, né, jumento? Claro que eu oro. Ô Pedro, como é que você ora? Então, eu acordo, agradeço o dia e entrego o meu dia a Deus. Mas você fala só isso? Falo. Agradeço o dia e entrego o meu dia a Deus.
e vou trabalhar. Legal, Pedro. Você trabalhava com pesca, né? É. Aí, o que mais, Pedro? Se eu tiver algum problema ao longo do dia, eu peço ajuda para Deus. Se não tiver, ou se eu tiver, no final do dia, eu agradeço a Deus. E nós paramos por aí. Eu oro todo dia. E aí, naquele momento, quem está perguntando para ele, você vai ver aqui um homem chamado Jesus falando com uma mulher. Tem muita mulher aqui nessa sala. Ô Pedro, eu vou te ensinar, Pedro, que a oração é muito mais do que isso, Pedro. Isso é motivo de alegria, Pedro, porque agora você está sabendo de uma parada que é muito, que é um presente que você vai receber. Ô Pedro, não existe psicoterapia melhor do que a oração comigo. Sabe o que é isso? Do que conversar comigo, Pedro. Isso Jesus falando para Pedro e Jesus falando para todos vocês aqui. Eu vou dizer de novo. Pedro falou para Jesus que orava desta forma, agradecendo o dia e entregando o dia. Eu me reconheci muito nisso no passado, graças a Deus. E ao longo do dia pedi assim, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Deus me ajuda se tivesse algum problema. E no final do dia agradeci o dia e ponto final. Quanto tempo duraria essa oração do jeito que Pedro explicou que ele orava? Podemos falar em quantos minutos? 1 minuto. Contando o dia inteiro? Não. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos por dia. Quantos minutos, gente? Quero ouvir vocês. Quantos minutos demorava essa oração de Pedro, do jeito que ele explicou, que ele fazia? Quanto tempo? Quanto tempo? Alguém responde aí pra mim, se tem alguém aí comigo, responde pra mim. Agradecer o dia ao acordar e entregar o dia a Deus, falando isso, pedindo ajuda se tiver algum B.O. ao longo do dia, e no final do dia agradecer e dormir, e pedir para dormir em paz, quanto tempo dura? 1 minuto? O que mais? A Márcia disse 1 minuto? Eu acho que sim. 10 minutos? Acho que bem menos, hein, Cíntia? Bruna disse 3. Pô, porque Pedro falou, olha só, como você ora, Pedro? Meu Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela saúde. E eu entrego agora o meu dia nas suas mãos, Deus. Amém. E ia viver o dia. No final do dia, meu Deus, meu pai. Nem pai ele falava porque ele não sabia que Deus era pai, mas naquele momento, obrigado por esse dia. Que eu possa dormir em paz neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém. 1 minuto. Gratidão, 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 foi ótimo. Eu era assim, eu orava assim. Gratidão, gratidão, gratidão. É. Oração mecanizada, sem profundidade, sem intimidade. Não é isso que Deus quer de nós. Só que é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que... Bora! Pode fazer tudo isso. Mas Deus já está chamando para mais. Na verdade, o que nós vamos viver aqui hoje, gente, é um encontro com Jesus. O que nós vamos viver hoje aqui é um encontro com o Criador de todas as coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço a você, Pai, assim como todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, assim como todos nós, seres humanos que estamos nessa sala, foi criado por meio de Jesus, nós queremos pedir no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa conduzir as minhas palavras aqui, abrir os ouvidos, abrir os corações, entregar as sementes, para que a gente possa aprender algo novo, para que a gente possa reconhecer de que a relação com você, Jesus, é uma relação de intimidade. Você diz, Jesus, eu sou o noivo, e você, Bruno, você, Joyce, Paloma,
Cíntia Santiago, Eliana, Marco, Bruna, vocês são a noiva. E numa relação de noivo com noiva, não existe uma conversa de 1 minuto por dia. Numa relação de noivo e noiva, não existe uma conversa de 2 minutos por dia. É mais. O noivo é apaixonado pela noiva e a noiva é apaixonada pelo noivo. Quando a gente começou a se relacionar, quando a gente era noivo, antes de você sair lá da rua Olinda, quantas vezes a gente falava por dia? Várias vezes. Boa, Grazi. É isso aí. Foi o que nós falamos no encontro ontem. Hoje eu acordei sem piloto automático. Acordei e antes de abrir os olhos, conversei com Deus. E só quando liguei o Note que foi abrir o celular. Quando eu e a Bruna, a gente não morava junto ainda. A gente era noivo, a gente era namorado, depois noivo. Ficou um pouco tempo, acho que foi um noivado, não sei. Já morava? Já morava? Aí o que acontece? Quanto tempo a gente conversava por dia? Muito tempo. E Deus está chamando a gente para conversar por um tempo. Quanto tempo você tem para conversar com Deus? Se você estiver armada, não querendo aprender, você não vai se reconhecer nessa posição. Você vai falar assim: conversa o tempo todo com Deus, fica de boa. Tudo bem. É o que eu falava, né? É o que a Bruna falava. E eu sempre falava assim: tudo bem. Você não sabe a minha relação com Deus. Isso daí é o quê? É o ego. Era o ego dela que falava isso. A gente tá já vendo isso lá no Ego Transformado ontem. Tá de boa. Eu quero mais de você, Jesus. Eu e todos que estão aqui, nós queremos mais de você, Jesus. Nós queremos conversar mais com você, Jesus. Nós queremos aprender a te ouvir, Jesus. Nós queremos receber tudo que for necessário para a nossa evolução como filhos de Deus. É isso, esse é o meu desejo e eu creio que é o desejo de todos que estão entrando aqui. Em nome de Jesus, Pai, conduza as minhas palavras. Quebra todo o ego, toda necessidade de aprovação, toda carne, qualquer necessidade da minha carne, que apenas o Seu Espírito Santo possa se fazer presente nesse lugar. Amém? João capítulo 4, versículos 6 a 10. Por enquanto. Cansado de viagem, abre seu coração. Bom dia, quem não dei bom dia. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço de Jacó, construído na época de Jacó, que foi um homem antepassado deste momento aqui. Jesus cansado de viagem. Quem cansa? Ser humano. Jesus era um ser humano neste momento aqui na terra. Ele era uma pessoa, um homem, pessoa, Jesus, ser humano. E cansado de viagem, Jesus sentou-se ao poço e era por volta do meio-dia, um sol de rachar o coco, meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse. Jesus estava cansado, sentou no poço e veio uma mulher samaritana pegar água naquele poço. Jesus disse para ela: dê-me um pouco de água. Jesus não pediu por favor. Jesus não pediu, não deu maiores explicações. Jesus foi direto e reto, e Ele quer falar direto no seu coração hoje. Me dê um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então Jesus estava sozinho, a equipe de Jesus tinha ido comprar alimentos, tá? Para o trabalho, para as viagens que eles faziam, né? Para o dia deles e tudo mais. E Jesus estava sozinho ali, sentado naquele poço, e veio essa mulher. E ele pediu água para a mulher. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Vamos destrinchar isso daqui. Deixa eu te dizer.
Com um pedido, Jesus arregaçou todas as estruturas dessa mulher. Todas as estruturas. Por quê? Está aqui na pergunta dela, o porquê. Ela fica indignada. Como assim? Primeiro, você é um judeu. E eu sou samaritana. Ou seja, ela não se sente digna de conversar com um judeu. Todo o povo da Samaria, todo o povo samaritano não se sente digno de conversar com qualquer judeu. Ou seja, existe um problema aí cultural, existe um problema, existe uma divisão, não existe união. E de cara ela já fica em choque com o pedido deste homem, porque ele está passando do limite que os povos limitaram. Olha, judeu fica aqui, samaritano fica ali. Existe isso até hoje ou não? Existe hoje aqui em São Paulo. É só olhar para a política. Existe isso o tempo todo no seu trabalho. Existe isso na minha casa aqui não, graças a Deus. Mas existe isso em famílias. Na minha família tem um lado e um outro lado. E Jesus pede água e deixa essa mulher doida. E também deixa ela doida porque ele está pedindo água para ela, que é uma mulher. Naquela época, homem não conversava com mulher sozinho. Homem e mulher que não se conhecia, né? Que não era marido e mulher, não tinha conversa, ainda mais sozinho no meio do deserto. Eles estavam num lugar separado da cidade. A equipe de Jesus tinha ido buscar água na cidade. Vai prestando atenção nessa história e traga para sua realidade hoje. Você não está se sentindo digna de quê? O que está acontecendo na sua vida que você não está se sentindo digna? Do que você está... Aonde você está se sentindo injustiçada? Aonde você está se sentindo menosprezada? Era como essa mulher se sentia. Aonde você está se sentindo? Em que área da sua vida? Você precisa trazer isso para sua consciência. Em um pedido, Jesus fez o arregaço para essa mulher. E ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu, e ele está falando comigo e com você agora. Nós não estamos estudando história, filosofia. Nós estamos estudando a palavra do Deus vivo. Se liga. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Vamos vendo, vamos destrinchando aqui, ó. Primeiro de tudo, gente, essa mulher tinha uma rotina de todos os dias pegar um balde chamado cântaro e ir buscar água nessa fonte de Jacó. Ela ia lá buscar água no sol de lascar o peão. Essa mulher não se sentia digna, essa mulher não tinha identidade. Você vai entender por que ela não tinha identidade. Ela não sabia quem ela verdadeiramente era. De fato, ela estava buscando resolver a sua necessidade em vários lugares. Você vai ver disso daí. E aí Jesus faz esse pedido e deixa ela doida. E aí Jesus responde. Jesus já sabia que ele ia ter um encontro com ela. Se ninguém te disse isso, eu não posso deixar de te dizer isso daqui. Não sei se você está aqui pela primeira vez ou não, mas você está tendo um encontro com aquele que é o Criador de todas as coisas, Jesus. Nesse momento da história, a mulher é uma criatura tendo um encontro com o Criador. Nesse momento da história, é Deus tendo um encontro direto com o ser humano, com a sua criação. E ela ainda não se ligou nisso. Mas Jesus quer conversar com ela, Jesus quer se apresentar para ela. E Ele quer se apresentar para você agora, porque a boa notícia é que Jesus está vivo. Se você não tem fé para acreditar ainda de que Jesus está vivo e que Ele é o Criador de todas as coisas, porque foi por meio dEle, para Ele que tudo foi criado pelo Pai, se você ainda não tem fé disso, tudo bem. O primeiro passo é você conhecer quem foi Jesus. Mas quando você conhece a história, irmão, queima demais no seu coração. E o que está queimando no seu coração não vem de você, vem dele mesmo. É o Espírito dele que habita em você. Falando assim, meu Deus, estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. Eu vejo verdade nesse homem, Jesus. Por quê? Jesus ele fala, se você conhecesse
o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você pediria e ele daria para você água viva. Então vamos destrinchar. Se você conhecesse o dom de Deus, qual é o dom de Deus de acordo com a palavra de Deus? De acordo com o que está escrito na Bíblia, qual é o dom de Deus? Amar. Não. Cuidar. Não. Ser pai. Não. Criar. Não. Qual é o dom de Deus? Ser Deus. Não. Ser Deus não. Adão caiu quando ele tentou ser Deus. Não, dom de Deus. Então, ó, se você... Ó, a pergunta é, qual é o dom de Deus? Se você conhecesse o dom de Deus, qual é o dom de Deus? Fé. Fé. Mas eu colei. Colou? Que a Bíblia escreveu. Ali no Rio de Janeiro, dom da vida. Não. Fé. Ó. Paulo escreve isso lá em Efésios. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Ou seja, eu recebo a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e pela essa graça, por esse amor que eu recebo dele, eu sou salvo. Só que isso não vem de mim, isso é dom de Deus. E isso só acontece mediante a fé. Então, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O dom de Deus é a fé. Então o segredo de tudo é a fé. A fé de que nós já somos salvos por meio de Cristo Jesus. A fé de que eu tenho um Pai. A fé de que eu olho para Jesus e vejo o Criador de todas as coisas. Só que para eu receber esse dom, eu preciso conhecer esse Jesus. Foi assim com a mulher. Ela não conhecia Jesus. Ela está conhecendo agora. E talvez você ainda esteja conhecendo Jesus. Mas eu vou te dizer, ele quer acelerar o plano na sua vida, com certeza. Ó, se você conhecesse o dom de Deus, mulher, e quem é que está te pedindo água para beber, é você que vinha pedir para mim água. Só que não água física, água viva. Ou seja, você ainda não me conhece. Se você soubesse que fui eu que te criei, eu ia suprir todas as suas necessidades, mulher. Jesus está falando isso para você agora. E para mim e para a Bruna aqui. Ó, Jesus ele está falando, ô mulher, Jesus é estratégico, irmão. Jesus ele pega esse caminho de passar por Samaria e não era necessário. Se você estudar mais profundamente, mapa, quem gosta dessas doideiras aí, eu curto. Jesus não precisava passar por esse caminho, mas ele decide passar. Ele decide pedir para os discípulos ir buscar alimento na cidade. Ele decide ficar sozinho, mas já sabendo que ia vir uma mulher ao seu encontro de Samaria. Vocês estão entendendo isso, gente? E quando isso acontece, Jesus ele é estratégico pedindo água para a pessoa. Ou seja, Jesus ele não se... É mais uma prova de que Jesus ele não se colocou no status de Deus. Ele se colocou no status de servir, de amar, de ensinar, sem esperar nada em troca. E é esse mesmo status que ele quer colocar dentro de você hoje, em 2020, dia 9 de dezembro. Um status de servir, um status de amar, um status de ensinar, sem esperar nada em troca. Eu não espero nada em troca aqui, eu já tenho tudo que eu preciso para estar aqui. E você tem que buscar isso incansavelmente na sua vida. Enquanto você ficar esperando as coisas, enquanto você ficar esperando a atitude dos outros, enquanto você ficar esperando pai, mãe, marido, esperando coisas das pessoas, você está lascado, peão. Se você tirar o foco disso, se você buscar o foco no dom de Deus, que é a fé, ou seja, se for ativado dentro de você o dom de Deus, a gente não fala aqui uma fé que se aprende, uma fé que todo mundo tem, precisa só ser ativada. Você está ativando um dom de Deus dentro de você, que Ele quer te dar, Ele quer te dar, Ele quer me dar. Isso não vem de mim, nem da Bruna, nem de vocês. Isso vem dEle, isso vem do Criador. Nós falamos ontem no grupo de estudo, nada vem de nós, tudo vem do Criador. Enquanto você se colocar numa posição de Criador aqui em 2020, você está lascado. Chegou o momento dessa geração se reconhecer como criatura. E se eu sou... Deixar Deus ser Deus. Chegou o momento de você conhecer esse verdadeiro Deus, com letra maiúscula, que quer intimidade com você. Como eu disse aqui no início, Ele não quer uma oração de 1 minuto,
blocado em três momentos. 3 orações, cada uma por 1 minuto, 3 minutos por dia. Não! Deus não quer apenas que você agradeça o dia, entregue o dia na mão dele só. Eu não posso, para mim é muito difícil falar isso para vocês aqui. Porque não é fácil dizer isso daí. Mas o Espírito Santo pede para dizer isso. Jesus quer intimidade. Jesus quer entregar o dom. Jesus está conversando com essa mulher de Samaria. O próprio Deus vivo conversando com ela. E Jesus está falando, se você me conhecesse, além de você receber o dom de Deus, o meu dom, que é a fé, você queria me pedir água viva. Você queria me pedir supre as necessidades. Jesus, eu quero sentir suficiência quando eu colo em você, Jesus. Quando eu estou colado em você, Jesus, eu quero sentir suficiência. Não preciso mais de nada que não seja estar aqui. E tudo o que acontece ao longo do meu dia, virar até mim, e eu irei sentir grato. Mas a minha gratidão, em primeiro lugar, vem da minha intimidade com você, Jesus. Vocês estão entendendo isso, gente? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Está escrito isso. A palavra específica que está aí é Cristo na Bíblia. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus. Só que isso você não pode ouvir dos outros, você tem que buscar esse entendimento. Essa mulher também não tinha esse entendimento, essa mulher de Samaria. Tudo bem, fé se aprende. E Jesus quer se apresentar para você. Não adianta você escutar da boca do Bruno que Jesus é Deus, escutar da boca de outras pessoas, sendo que você não viveu uma experiência ainda com esse Deus. Então, seja específica. Ao longo dos próximos dias, Jesus, eu quero viver uma experiência com você, Jesus. Eu não quero mais ouvir da boca de ninguém. Eu quero que saia de mim. Eu quero que saia de mim de forma visceral. Tu és o Deus vivo que me criou. Tu és, Jesus, aquele que estava presente desde o início da criação do mundo. Tudo isso que eu estou falando para vocês está escrito, mas não adianta estar escrito se eu não vivo isso. Isso é como um sistema. Se você não valida, se você não testa, se você não vive esse sistema, você só vai ter registro, você só vai ter informações. Mas Deus quer te dar experiência com Ele. E Ele quis dar para essa mulher, e vai vendo aqui ao longo da história. Aí essa mulher, quando Jesus fala isso, ela fala assim, ela não entende ainda. Talvez você ainda não entendeu o que eu estou dizendo aqui. Porque essa mulher também não entendeu. Ela falou assim, no versículo 11, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde você vai conseguir essa água viva? Ela não entendeu ainda o que Jesus estava dizendo. Chegou o momento de você pedir para o Espírito Santo, ei, abra meus ouvidos, eu quero aprender. Todo dia. Eu quero me alimentar. Eu quero conhecer cada vez mais de Ti, Jesus. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Gerou um rebuliço na vida dela. Ela não entendeu nada. Ela começou a perguntar, Jesus falou de água viva, que ele daria água viva para ela, se ela conhecesse quem é que estava falando com ela. Aí ela falou, mas você não tem balde nenhum. Tu é maior que Jacó? Aí vem a crença, né? Porque eles tinham uma crença de que Jacó era o cara. Só que quem estava falando com ela era o Filho do Homem, o próprio Deus vivo falando, o Criador falando com ela. E o Criador não chega falando para você assim, eu sou o Criador. Todo mundo baixa a cabeça aí, bora, tira no pé, pá, 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 pá. Não é assim que o Criador conversa com a criatura dele. Porque ele ama demais a criatura. Ele ama tanto que nos fez, seres humanos, imagem e semelhança. Isso antes da queda do homem. Não é assim que o Criador conversa. Você precisa entender isso. Quem está conversando com essa mulher não é apenas uma pessoa, Jesus. Ele era uma pessoa nessa época, mas quem está conversando com ela é o Criador. E você precisa parar para pensar de que olha como o Criador conversa com a sua criatura. Então se é dessa forma que o Criador conversa com a criatura, significa que é dessa mesma forma que o Criador quer conversar com você e comigo. Ele não quer meter arma na sua cabeça, ele não quer jogar nada na sua cara, ele quer te ensinar.
E é normal gerar um monte de dúvida, é normal você ir para um caminho que não tem nada a ver, porque essa mulher estava indo para um caminho que não tem nada a ver. Cadê seu balde, Jesus? Aí Jesus começa a descer o nível, com muito amor. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus quer te dar, a água que Jesus quer me dar e dar para a Bruna, ela vai jorrar como uma fonte até a eternidade, a Nova Jerusalém. Não tem como mais eu entrar aqui e não falar para vocês de que nós estamos indo para um lugar. Na verdade, a gente já vem há muitos meses dizendo isso. Nós estamos indo para um lugar, nós já estudamos, vamos sempre estudar. Jesus volta e Jesus nos leva para um lugar chamado Nova Jerusalém. Talvez isso pode parecer uma loucura, a maior loucura do mundo para você. Tudo bem, a decisão é: você quer entrar nessa loucura e conhecer mais, ou você quer parar no rasinho? A decisão é sua, não é minha. Cada um, isso é individual. Como diz um amigo meu, um parente meu, o embarque é individual. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte de jorrar para a vida eterna. Aí a mulher lhe disse: Senhor, que me dê essa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscar. Ela ainda não entendeu. Talvez você ainda não entendeu quem é Jesus ainda. E tudo bem. Só que chegou o momento, eu creio. Deus queimou essa palavra no meu coração hoje de manhã no meu devocional. Todo mundo que entrou aqui está pronto, está querendo, tem algo dentro do seu coração falando assim: eu quero saber então, quem que é esse Nazareno, carpinteiro até os 30 anos? Como assim ele nasceu na barriga de uma virgem mulher, pelo Espírito Santo? Como assim ele foi para a cruz e ressuscitou e está vivo? Quem é esse Jesus? Esse Jesus que está conversando com essa mulher aqui. Isso aqui não é história, isso não ficou lá e acabou. Ele está falando com o seu coração aqui agora, olhando nos seus olhos, olhando nos meus olhos, falando comigo, falando com a minha esposa. O problema é quando você fala: mas será? Esse é o problema, você ainda duvida. Você crê ou não crê? Crê ou não crê? Porque essa mulher ainda ela não entendeu. Ela falou assim: então tá, Jesus, então me dá essa água viva aí, para que eu nunca mais tenha que vir aqui ao meio-dia buscar água dessa fonte de Jacó. Porque ela não aguentava mais aquela vida. Talvez você não aguente mais a sua vida, não aguente mais a mesma rotina, de pegar o balde, ir até o cântaro, pegar sozinha, né? Sozinha, sem conhecer um Deus vivo que quer intimidade, sem conhecer um Deus que é Pai. Você vai, reclama, volta, ou vai, se sente triste. Imagina como essa mulher não se sentia, irmão. Todo dia se coloca no lugar dela. Era uma mulher solitária, no sol de lascar. Ela tinha dor física, ela tinha dor emocional e ela tinha dor espiritual. Na verdade, ela estava morta espiritualmente e morta emocionalmente. E cada vez mais carregando um peso que não era dela. Mas aí chegou o momento, e eu creio que chegou o momento que é hoje seu, dia 9/12. O Criador na frente, em front-end, na frente da sua criatura. Um Criador que é Pai. Um Criador que é capaz de se entregar na cruz para falar assim: ei, os seus pecados estão perdoados. Se eu falar para você aqui agora que esse Criador que está falando no seu coração, ele é capaz de tirar toda a sua dor que está no seu coração agora, num sopro. Você acredita nisso? Agora, eu não sei qual é a dor que você tem hoje, qual é o problema que você tem hoje, qual é a necessidade que você tem hoje. Esse Criador está na sua frente. E se você ainda está entendendo que é o Bruno, me tira desse lugar, arreda-te daqui. Não sou eu, mas ele está na sua frente falando assim: ei, você acredita que eu posso, através de um sopro, acabar com todo o seu sofrimento agora, 10h41 às 9h12, dia 9/12, às 10h41? Sim, eu creio, a Graça. Então toma, haja luz. Em nome de Jesus, para quem crê de todo o seu coração, de toda a sua verdade, está curado agora em nome de Jesus.
Eu creio ou não creio? Jesus é capaz de fazer isso. Todas as vezes que chegava um cego perto de Jesus, Jesus não falava assim: volta para sua casa e daqui a 1 ano você será curado. Todas as vezes que chegava um paralítico, um surdo, Jesus não falava: volta para sua casa e daqui a 1 ano, 2 anos você vai ser curado. Não. Todos esses que chegaram até Jesus creram de que ele podia curar. E se você crê, Jesus responde: seja feita como a tua vontade. Como a tua vontade não, seja feita como a tua fé. A sua fé te salva aqui agora. E se você falar assim: Bruno, eu já fiz isso e não resolveu, você ainda não acreditou em Jesus. Gente, eu não tenho mais fé diante de tudo que eu já vivi com ele e tudo que eu sei que eu ainda vou viver, de tudo que eu estudo na palavra, de tudo que eu vejo ele fazer na vida das pessoas, de tudo que eu vi ele fazer ontem na vida da Danizinha. Não tem como, funciona. Agora, precisa crer. E crer não é como o Bruno cria. Será que existe essa palavra? Creia. Não é como o Bruno acreditava em 2016 a 2018. Eu creio em Deus. Crê nada, Bruno. Acreditar em Deus é buscar Ele. Acreditar em Deus é: eu reconheço que Ele é Pai e eu quero conhecer esse Pai. E eu só conheço esse Pai através do Filho Jesus. Então, o meu foco é colar na videira todos os dias e conhecer Jesus. E cada vez que eu conheço Jesus, mais eu me alimento da palavra dele, mais eu me alimento do Espírito dele, mais a minha fé é ativada, porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Ouvir o quê? A palavra de Cristo está escrita. Essa é a geração, irmão. Sem nenhum sistema fechado, sem nenhuma burocracia. Tinha alguma burocracia aqui? O Criador estava ao encontro de Samaria. Tinha alguma burocracia aqui? Jesus não tinha. Tinha algum sistema fechado? Não. Jesus quebra tudo. A mulher até falou: eu sou uma samaritana e eu sou uma mulher. Quem é você, homem e judeu, para vir falar comigo? Eu sou o Criador. Jesus poderia dizer a mesma coisa que ele disse para Moisés: ei, eu sou o eu sou. Eu sou o Criador de todas as coisas, inclusive o seu Criador, que te ama demais e que vem aqui para mudar a sua história. E Jesus arregaça no meio, falando assim. A mulher disse: Senhor, quero beber dessa água então, me dá dessa água daí para eu não voltar mais. E aí Jesus fala: vai, chama o seu marido e volta aqui. Quê? Estamos falando de água, estamos falando de sede, estamos falando do poço de Jacó. E aí Jesus pega e fala assim: vai, chama seu marido. Ele inverte o jogo. É como quem joga futebol, ele inverte o jogo. Jesus vira o jogo agora. Jesus já sabia que ele ia estar lá. Jesus já sabia, por ser onipotente e onipresente, ele já sabia que ele ia ter um encontro com essa mulher. Foi Jesus que chamou essa mulher, foi Jesus que te chama até aqui. O problema é que hoje, nessa geração de meio-dia, tem gente que não suporta ouvir a palavra de Jesus. Por quê? Porque o inferno existe, o inferno não quer. Porque aonde eu entro, que o nome de Jesus é declarado, onde Jesus está dentro de alguém, onde Jesus pisa, não há espaço para nada que não seja Ele. Não há espaço para falta de identidade, falta de propósito, falta de sono, ansiedade, preocupação, medo. Não há espaço no lugar onde Cristo está presente. Não há espaço para isso. Você pode até chegar dessa maneira, mas num sopro ele tira agora. Jesus inverte todo o jogo. Eles estão falando de água, vocês estão percebendo isso? Eles estão falando de água, a mulher falando de água física, Jesus falando de água de vida, Jesus falando que vai jorrar rios de água viva dentro dela, vai fazer dela uma fonte de água, ela querendo balde para pegar dessa água de Jesus. Olha a doideira. E aí Jesus chega e fala assim: ei, chama seu marido. Esse é Jesus, velho. Um Jesus que é um improvável e que ama pegar pessoas improváveis e transformar elas em prováveis. Um Jesus que não vive em cima de regra. Um Jesus que não vive em cima de sistema fechado. Um Jesus que pega e chama ela. Chama o marido. Jesus aqui nesse momento, sendo o Criador, e ela ainda não tinha entendido que Ele era o Criador de todas as coisas. E talvez você ainda não entendeu isso. Tudo bem. Ele está mostrando mais conhecimento sobre ela. Vai e chama seu marido. Ela responde: não tenho marido. Aí Jesus disse:
Aí você pode parar aqui e falar assim: ei, Jesus errou, né? Não, irmão, não errou. Então ela respondeu, né? Não tenho marido. Aí Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e o que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Jesus está falando para ela: ei, eu te conheço desde antes do ventre da sua mãe. Confia em mim, olha para mim. Eu sei que a água que você tanto quer é a minha. Só que o problema é que você não me conhece e você busca em homens matar sua sede. 5 maridos, e o que você tem agora nem marido é. A Bíblia não diz o que acontece aqui. Talvez ela poderia estar apenas até num prostíbulo, um cara só querendo sexo com ela, porque nem marido ele era. Mas ela já teve 5. Vocês estão entendendo, gente? Jesus está falando para você agora aqui: ei, Bruno, eu te conheço. Eu sei do seu passado. Eu sei o que nós estamos vivendo aqui agora, e eu sei o que eu tenho para sua vida. O único ponto é: olha para mim. Eu quero te mostrar como eu vou mudar a sua história, mulher. Como eu vou mudar a sua história, homem. Ei, pega isso daí, pelo amor de Deus, eu vou encerrar aqui. Como então eu vou viver com esse Criador que me conhece tanto? O ser humano é movido por adoração. Todo ser humano é movido por adoração. Um dia que eu falei isso daqui, aí uma pessoa respondeu assim: eu adoro meu trabalho. Ei, presta atenção. O ser humano é movido por adoração. Você está adorando o que hoje na sua vida? Se você adora, por exemplo, vamos falar de vícios. Se você adora comida, quanto tempo é só uma avaliação. Quanto tempo do seu dia você passa comendo? E quanto tempo do seu dia você passa pensando? Quanto tempo do seu dia você aloca tempo na adoração à comida? Quanto tempo do seu dia você passa adorando os seus filhos, adorando o seu marido? Adorando o que você está adorando? Adorando o trabalho, pode ser 18 horas trabalhando por dia. Quanto tempo do seu dia você adora? O que você está adorando? Porque nós somos movidos à adoração. Está dentro de nós isso, essa necessidade de adorar algumas coisas. Ou uma coisa, ou várias coisas. O que você está adorando na sua vida? Tudo que você adora, você se relaciona. Meu último vício foi pornografia. Eu adorava pornografia. Por quê? Porque eu me relacionava com a pornografia boa parte do meu tempo, do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano. E foram vários anos, hein? O que você está adorando ainda? Ele está falando aqui: ei, mulher de Samaria. Não fala o nome dela, né? Não tem problema. Jesus sabe. Ei, mulher de Samaria, deixa eu te dizer. A partir de agora você tem uma oportunidade de não mais buscar suprir as suas necessidades em nenhum outro homem que não seja em mim. E não vai entender, então não significa que eu não preciso de homem aqui na terra. Se você tem essa dúvida ainda, ouvindo o que eu estou dizendo, você está surda. Você não entendeu nada. Você está surda. E a única coisa que eu posso fazer é orar para que o Espírito Santo quebre essa sua surdez. Presta bem atenção aqui agora, por favor. Com toda humildade no meu coração. Eu não precisava estar aqui, mas Deus me traz até aqui. Em nenhum lugar melhor do que estar aqui com vocês. Mas nós estamos juntos com aquele que nos criou, que está falando para você e para mim aqui: ei, Pedro, é 3 minutos só por dia, Pedro, que nós vamos ter? Tudo bem. Mas Pedro, será que a gente não pode ter mais tempo por dia, Pedro? Lembra do que a gente falou aqui no início do devocional? Pedro tinha no máximo 3 minutos por dia com Jesus. E Jesus chama você e eu de noiva. E ele fala assim: eu sou um noivo. E o noivo ama a noiva. E a noiva precisa, não merece, precisa amar o noivo. Senão não vai existir intimidade. Tudo que você adora, você quer se relacionar. Você está adorando ao quê? Eu adoro a Jesus hoje, irmão. Falo isso com a boca cheia, graças a Ele. Não vem nem de mim isso. Se não fosse a graça, a misericórdia, o perdão dele, eu não estaria aqui. É para você pensar hoje o dia inteiro e você tomar uma decisão. Essa mulher tinha uma necessidade de buscar em homens
Você está buscando necessidade aonde que não seja em Cristo Jesus, o próprio Criador, seu e meu e de todas as coisas. E o próprio Criador que fala: ei, estou vivo e eu volto, e quando eu voltar eu busco vocês e levo para Nova Jerusalém. E aí eles começam, essa mulher fica em choque e ela fala assim: ah, agora eu sei, você é um profeta. Tem gente que acha que Jesus é um profeta até hoje. Não, se você estuda a história pela fé, você vai ver, Jesus não foi apenas um profeta, ele não foi um profeta e nem é um profeta. É o Criador de todas as coisas. Ela fala aqui, ó: ei, agora eu sei, Jesus, você é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas você disse que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Tinha uma crença naquele momento onde somente em Jerusalém, neste monte, é que era o lugar de adoração. E aí Jesus vem falar: não, mulher, versículo 21, mulher, acredite no que eu digo. Ele está falando para você e para mim aqui. Todas vocês que estão falando, eu adoro a Jesus, eu tenho certeza que vocês não estão falando isso de forma política, porque vocês não precisam disso. Mas quem não consegue dizer isso ainda, tudo bem, mas se eu fosse você, eu buscava de forma incansável, implacável, entrar um dia aqui e falar assim: eu adoro a Jesus. E isso não é fanatismo, como talvez alguns pensem, ou muitos pensam. Isso é reconhecimento de ser criatura, de um Criador. E é escolha também, né, amor? Decisão, escolha, exato. Só que a gente só consegue dizer isso, por exemplo, a Aline assim, só consegue dizer que ela adora Jesus e eu também, porque primeiro a gente foi conhecer ele. Essa mulher está conhecendo ele. Se a gente ficar, se na Bíblia tivesse só essa história, não precisaria ter mais nada. Porque percebe que existe uma trocação de ideia? Percebe que Pedro não é 3 minutos por dia? Percebe que Jesus pergunta e que Jesus escuta? E que a mulher fala e que ela ouve? Você percebe? É uma conversa de Jesus com vocês. Se não existir essa conversa sua ao desligar o devocional ao longo do seu dia, não tem como você dar estrela. Não vai ter como, irmão. Vou perguntar de novo: qual é o momento do seu dia? Só você e Jesus Cristo, como foi com essa mulher. Qual é o momento do seu dia? Ele está te chamando. Mulher, vocês do devocional, Bruno e Bruna, acredite no que eu digo, versículo 21. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nasceu em Israel. Nasceu como judeu, Jesus. Mas, versículo 23, mas, vem a hora, e já chegou. Estava na frente dela essa hora. E continua estando na nossa frente até hoje em 2020. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ei, a adoração. Lembra, ó, o que está escrito aqui, não esqueça nunca disso, escreve no seu caderno aí do devocional. O Pai procura por pessoas adoradores, Ele procura por pessoas que adoram a Ele. E como adorar a Deus? Jesus está dizendo aqui, como que eu vou adorar o Pai? Como que eu vou adorar o Pai? Em espírito e em verdade. É dessa forma. A pergunta mais perguntada do Google, o filtro mais filtrado do mundo, no Google e no YouTube, é como? E quando pergunta para Bruna, Bruna, como se amar? Nem pergunta para ela isso que a bicha fica doida, hein? Como adorar a Deus que é Pai? Como ter relacionamento com o Pai? Jesus fala agora novamente, há 2020 anos ele está falando. Eu só escutei isso em 2018, eu não sei você aí, mulher. Talvez você ainda entrou aqui não escutando, mas vai sair daqui escutando a voz no seu coração. Ele te chama pelo nome. Jesus está te dizendo como? Em espírito e em verdade. Lembra, Jesus é simples, Jesus inverte o jogo. Jesus pensa fora da caixa, irmão. É como numa reunião. Jesus sempre é o cara que vai pensar fora da caixa.
numa reunião problemática, precisa ter alguém pensando fora da caixa, nosso. Precisa ter alguém, por exemplo, Jussara pensa fora da caixa. Numa reunião de evento, por exemplo, ela pensa fora da caixa. Tem que ter pessoas que pensam fora da caixa. Jesus é o que mais faz isso. E ele está falando para mim e para você aqui. Como? Em espírito e em verdade. Quando você levantar da sua cama, como disse a Grazi, em espírito e em verdade, você está adorando a Deus, Pai. E o Pai procura adoradores assim. E é através disso que Ele muda a sua história. E eu vou fechar aqui. Aí você vai dizer, em espírito e em verdade? Mano, se não... cara, eu não sei o que passa na cabeça de vocês, eu queria tanto. Eu, no lugar de vocês, eu ia falar assim, ó, porque fui assim um dia. Em espírito e em verdade. Tá. Você tá falando que isso é o como, mas eu não entendi ainda. Quem que é espírito? Lê pra mim aí, Bruna. Quem que é espírito? Ah, tá. Ele mesmo fala, Deus é espírito. E Ele é santo. Então eu adoro o Pai. E eu adoro o Pai. Me mandou parar de tomar um antidepressivo. Aí você vai fazer que nem Jesus fazia. Ô, Bianca, né? Presta atenção. Ó, olha pra jaca aqui. Olha pra jaca. Agora olha pro jacuda aqui, ó. Presta atenção. Você vai fazer que nem... Se o Pai falou pra você parar de tomar um antidepressivo, é o seguinte. Você vai agora viver a palavra de Jesus. Olha aqui pra mim. Chegou 10 leprosos na frente de Jesus. Jesus falou, beleza, vocês querem cura? Você quer ficar sem... Você quer ser curada da depressão? Então é o seguinte. Na minha palavra, no meu comando, na minha voz, Jesus Cristo, falando com você, Bianca, você vai até o médico que receitou para você o antidepressivo e lá você vai escutar da sua boca, em nome de Jesus, da boca do médico você vai escutar, tá curada, você não precisa mais do antidepressivo. Não é você que vai dizer isso. Aí você vai dizer, mas eu escutei a voz que não é para eu tomar mais um antidepressivo. Ok, você vai viver uma experiência de fé. E você vai, depois que ouvir da boca do médico, você vai ouvir da boca do médico, não precisa mais de antidepressivo. Aí você vai falar pro médico, ô médico, na moral, eu já sabia que você ia receitar alta pra mim. Por que você sabia? Porque um homem chamado Jesus, que eu descobri que ele é muito mais que um homem, disse pra mim isso. Então, se ele disse pra você que não é mais necessário tomar o antidepressivo, você vai viver a palavra. E você vai ver a palavra. Você vai no médico lá buscar a alta lá. E você vai orando. Você vai falando, Jesus, você me disse. E se você me disse, você cumpre. E eu creio. Você crê em espírito e em verdade, você vai ouvir a alta lá do médico. Tá bom? Isso é prudência e isso é fé. Vai parar de tomar na hora certa. Vai parar de tomar na hora do jeito certo, exato. Isso. O médico vai dizer qual é o jeito certo. Mas o médico dos médicos já falou, beleza, então vai marcar. Então você não para de tomar o remédio. Mas pela fé, você já sabe que você está curado. Então continua tomando. Até você ir no médico e escutar a alta. Mas quando ele te der a alta, você sabe quem te curou de verdade. Tá bom, gente? É assim que a gente vai fazer. E aí, pra gente fechar aqui, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu vou dizer de novo. Jesus, ele gosta de destrinchar. Ele destrinchou quem é a verdade aqui? Ele falou assim, é necessário se relacionar em espírito e em verdade. E ele falou, Deus é espírito. E ele falou que é a verdade? É ele. Mas ele disse isso? Ah, não. Ele não disse isso. Ainda não disse. Aqui foi no início do ministério de Jesus. Ele não tinha falado ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está falando só assim, ó, seja sincero no seu coração, na sua verdade. Eu creio que eu posso ser curado. Eu creio que eu posso nascer de novo. Eu creio que Jesus muda a minha história. Só que é colado na videira que isso acontece, porque a verdade é Ele. Deus é Espírito e a verdade é o próprio Nazareno na sua frente. Ele é a verdade. Não é a minha nem a sua, Ele é. A única coisa que nós queremos é adorar você, Jesus, todo dia. Receber maná do céu, receber instrução do céu, sabedoria, saúde, prosperidade, tudo, abundância. Pronto, Jesus falou, vida abundante. Você disse para nós, Jesus, e nós queremos. Só que o mais importante nós já cremos. É conhecer quem você é estar na sua presença.
A minha única preocupação, Jesus, é não descolar da videira. A minha única preocupação é continuar colado em você, Jesus. A minha única preocupação, Jesus, é não atrapalhar os planos que você tem para a minha vida. A única preocupação que eu tenho, e eu oro para a vida de cada pessoa, que todos entendam, busque apenas não atrapalhar aquilo que Deus já tem pronto para você. Busque se relacionar com Ele, adorar a Ele. Adorar é relacionamento. Se você se reconhece como um ramo colado na videira, você é o ramo. O ramo não se preocupa com o fruto. O ramo se preocupa com a videira. Crendo de que através da videira vai nascer fruto. O seu foco não está mais no resultado. E isso dá um nó na mente do ser humano. Mas você foi chamado aqui pelo nome. Ele vai ressignificar tudo que precisa ser ressignificado na sua mente. Você só precisa buscar isso em espírito e em verdade. Ou seja, Espírito Santo, renova a minha mente. Eu quero ser renovado. Busque isso de todo o seu coração, de toda a sua alma, acima da sua razão. Se for necessário, vai ter momentos que vai ser acima da sua razão e com toda a sua força. Ou seja, eu priorizo o ponto final. Ninguém vai me impedir de priorizar e me relacionar com Deus. O problema é quando você só procura Ele quando existe um BO. O problema é quando você só procura Ele quando você precisa. E Ele vai sempre te atender. Mas isso não é sustentável. Eu já comprovei, validei com sucesso aqui em casa. Não funciona. Não funciona. E eu fecho aqui. Quando ele fala isso para a mulher disse: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Ai, gente, eu oro em nome de Jesus, que pessoas que entraram aqui como Pedro, que orava só 3 minutos, que conversava com Deus apenas 3 minutos, vão dedicar mais tempo nesse relacionamento, nessa adoração. Você e ele e você. Ele é o Criador. Ele, nesse momento, ele está falando: então, eu sou o Salvador, o Messias é o Salvador, eu vim aqui para te salvar, mulher. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiravam ao ver falando com a mulher. Tudo que Jesus faz, o plano é tão perfeito que ele vai mexer, ele faz uma coisa aqui, ele impacta várias outras. É um plano perfeito. Os discípulos chegaram e viram ele conversando com uma mulher, os discípulos também ficaram doidos. Tinha ensinamento para eles também. Tinha ensinamentos para Pedro e para todos os discípulos de Jesus. Parar com essa rixa, picuinha, fofoca. Parar com esse negócio de facção, de divisão. O que é isso? Que absurdo isso, cara. Ó, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Essa mulher deixou o cântaro. Ela, lembra? Ela chegou com sede. Ela chegou fazendo a rotina dela, com um cântaro, com um vaso, com um balde para buscar água. Ela tem intimidade com Jesus, ela começa a conversar com Jesus. Quando ela começa a conversar com Jesus, Jesus começa a falar com ela, ela começa a escutar. Ela não quer nem mais saber do cântaro. Ela já não quer nem mais saber do marido, ou dos maridos passados. Tudo que ela mais quer é chamar as pessoas que ela gosta da cidade e falar: ei, Jesus está vivo, o Messias chegou. Vem conhecer ele. Deixa eu falar pra vocês o que ele fez na minha vida. E aí os caras ficam doidos e falam assim: deixa eu ir lá ver. E se você estudar toda a história, você vai ver que no final as pessoas da cidade, os amigos, sei lá quem era, mas as pessoas que ela conhecia, o povo de Samaria, uma parte do povo, foi até Jesus e pediram para Jesus que ele ficasse 2 dias lá. Jesus ficou. Jesus, ele não tem um plano fixo, irmão. Jesus não precisava passar por Samaria, mesmo assim ele quis passar para ter um encontro com ela, já sabendo que iria vir várias outras pessoas, e se essas pessoas pedissem para ele ficar, ele fica. E ele não está atrasado com nada. Quando Jesus vai voltar, está atrasado? Está atrasado o quê, irmão? Quem está atrasado sou eu. Ele não está atrasado, ele é o Criador, ele sabe exatamente quando vai acontecer todas as coisas. E aí quando esses caras ficam com Jesus 2 dias, lá no final, no capítulo 41, eles começaram a falar para a mulher: agora não é mais por causa do que vocês
do que você falou que nós acreditamos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que Ele é o verdadeiro Salvador do mundo. Não é mais pelo que o Bruno diz para você aqui do que ele fez na minha vida. Não é mais a Bruna dizendo o que ele fez na vida dela. Não é mais a Joyce dizendo o que Deus já fez na vida dela. Não é mais o que a Danizinha diz o que Deus fez na vida dela. Chegou o momento dessas 40 pessoas que estão aqui agora, dessas 40 que estão aqui agora, chegou o momento de todos vocês, todos nós, termos intimidade com Jesus. Eu só consigo ter experiência com o Criador quando eu tenho intimidade com Ele. Intimidade não é privilégio de ninguém, não é mérito de ninguém, é graça, é herança. Você só precisa escolher, você só precisa decidir. Fé se aprende. Eu escolho entrar na presença do Criador. Fé não é eu creio, fé é, eu escolho todos os dias entrar na presença do Criador e escutar a voz, ouvir a palavra dele. Como que eu escuto? Tá aqui, moço. Se você não entendeu ainda, a palavra dele está aqui, escrita há 2000 anos, prontinha. Nós estamos na melhor geração. Na melhor geração, nós temos escrito. Esses caras da fé aqui, Pedro não tinha nada escrito, irmão. Tinha só algumas escrituras escritas por Moisés, mas não tinha o que nós temos, o ouro que nós temos aqui. Não tinha. Então chegou o momento dessas 40 pessoas que estão aqui, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. As 40 pessoas agora eu entrego na sua mão, Jesus. Essas 40 pessoas, que não são 40, pela fé nós já sabemos que você só precisa levantar essa pessoa para levantar toda a família. Então, em nome de Jesus, não são 40, é no mínimo 160 pessoas que estão sendo impactadas pelo Espírito Santo agora. 160 pessoas sendo impactadas pelo Espírito Santo agora. Ih, o Bruno tá loucão. Reda-te daqui, rapaz. Shhh. 160 pessoas estão sendo impactadas pelo Espírito Santo neste momento, recebendo porção dobrada do Espírito. Eu oro no seu nome, Jesus, para que você faça o arregaço de amor nessa família. Pessoas que vão sair da boca dela, não por vanglória, não por orgulho, não por vaidade, mas por reconhecimento. Ei, não é mais sobre o que eu leio na Bíblia, não é mais apenas sobre o que eu leio na Bíblia, não é mais apenas sobre o que eu escuto lá no devocional. Eu sei quem é o Criador de todas as coisas. Agora eu sei. E somente você vai saber 100%. Somente eu sei 100% tudo que eu já vivi com Ele. Somente a Bruna sabe 100% tudo que ela viveu com Ele. Chegou o momento seu agora, 100%. De você dizer: ei, não tenha medo disso. Isso é salvação, isso é colocação de propósito dentro da sua vida, dentro da sua casa, levando você e toda a sua família. Nós vamos se encontrar lá na glória, na Nova Jerusalém, irmãos. Não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. E enquanto isso não acontece, nós estamos aqui colados na videira, porque se eu descolar, Jesus, eu entrego cada família nas suas mãos, Jesus. Eu entrego a minha casa nas suas mãos mais um dia. Mas eu não quero apenas entregar, eu quero viver mais experiências de fé com você, Jesus. Eu quero continuar podendo ouvir sua voz, eu quero continuar podendo me encher do Espírito. Gratidão, Jesus. Mas nós não queremos parar por aqui, nós queremos mais de Ti e menos de nós. Nós queremos ver sua mão fazendo, Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Me ensina a não atrapalhar os planos que você tem para minha casa, para minha vida, para este movimento Colados na Videira. Me ensina a não atrapalhar, Jesus, porque eu creio que já está tudo pronto. Continua preparando o nosso coração, Jesus. Você crê ou não crê? Busque isso. É seu direito, é herança, por graça, não por mérito. Não é mérito de ninguém aqui. É graça. E ontem, e eu fecho aqui agora, e ontem a gente falou lá no encontro, e eu não posso deixar de dizer aqui, para você viver essa graça,
para você ter essa experiência como essa mulher teve de deixar o cântaro, sabe o que ela teve que fazer? Ela teve que dizer não. Ela teve que dizer não para a carne dela. Ela teve que dizer não para o cântaro, para o balde. Eu já tenho o que eu preciso. Eu não preciso mais buscar em marido. Eu não preciso mais buscar vir aqui todo dia, meio-dia. Deus tem algo novo para minha vida. Eu já recebi agora, na minha frente, no meu coração. Eu recebi agora todo o alimento necessário para eu viver uma nova vida. Então, para você receber essa graça neste momento, olha um dia de cada vez. E para cada dia, você vai ter que dizer não para você mesmo, para sua carne. E dizer sim para Ele. Menos de mim e mais de você, Jesus. Se você ainda não faz isso, se você ainda não diz não para sua carne, não vai ter como. Não vai cair nunca do céu isso. Isso eu aprendi, eu achava que ia. Eu achava que um dia eu ia acordar e ia conseguir dizer não para tudo. Assim. Esse é o meu papel. Essa é a minha função. Só que, quando eu digo não, eu não estou dizendo não sozinho. Eu estou dizendo não em espírito e em verdade. Deus é espírito. Ele habita em mim. E eu estou colado naquele que diz, eu sou a verdade. Estou colado na videira. Então o não fica mais fácil. Mas é desafiador. Qual é o não que você vai dizer hoje para você, para sua necessidade de carne, que você sabe que você faz e depois se arrepende? Você sabe que prejudica não só você, como outras pessoas. Qual é o não que você vai dizer hoje? Eu creio que isso é para algumas pessoas específicas, pessoas que estão com a consciência aberta, o coração aberto, para falar: ei, Bruno, jumento, eu já sei qual é o não que eu tenho que dizer hoje. E eu já sei também que eu vou dizer não sozinho. Eu vou dizer não na presença de Jesus. Deus abençoe você e sua casa. E vamos junto, colados na videira. E se você está aí pela primeira vez no gravado, o convite é: cola na videira, fé se aprende. E vamos junto, colados na videira. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus. Checked, Rafinha. Ontem o Ricardinho ficou puto com o check. Que esse negócio de checked? Eu tenho que dizer amém. É isso aí. Deus abençoe vocês, tá, gente? Você não está sozinha, tá? Bom dia, gente. Nossa, eu tô toda descabelada. Tchau, gente. Amamos e estamos aprendendo cada dia mais a amar vocês, tá? É um aprendizado o amor, tá bom? Um beijo, Paloma, um beijo, Aline, um beijo, Silene. Muito bom ter você aqui com a gente. Rafinha, Borges, Daniel Nakamura. Naka, ontem eu tava em reunião quando você me ligou, brother. Mas eu não fiz o exercício. Vou fazer. Robertinha, Vanessa. Tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Bianca. Escreve. Anotou, né, Bianca? Que nós combinamos aqui, né? Depois você volta pra dar testemunho, hein?